Oi! Oi! Boa Oiê! noite, Jó! Boa noite. Vocês estão me vendo direito? Tô achando que tá aparecendo só minha cabecinha aqui. É, mas é assim mesmo, a gente Ah, fica então só a metade para tá baixo. bom, tá bom. Bom, pessoal, essa é a Joana Pádua, ela é psicóloga clínica, né? Ela tem já 15 anos de experiência, ela atende criança, adolescente e adulto. Ela tem a formação, a especialização em análise junguiana, né? E ela veio hoje, então, conversar com a gente sobre ansiedade e depressão. E porque a gente está nesse setembro amarelo, né, que é o mês de conscientização sobre o suicídio, e são doenças mentais, transtornos mentais que têm uma relação muito íntima com o suicídio, que eu acho que são assuntos que são importantes a gente conversar e desmistificar, inclusive. Tá bom? Bem-vinda, Jo. Você quer dizer alguma coisa para se Obrigada. apresentar? Não, só tô feliz de estar aqui. Que bom. Vamos Que seja o lá. primeiro de muitos. Que seja o primeiro de muitos, com certeza. E aí, Então, por onde você quer começar? vamos conversar um pouquinho sobre depressão, que eu acho que talvez Vamos. seja um dos assuntos, assim, a ansiedade eu acho que é um assunto mais corriqueiro, mas a depressão no caso, né, do suicídio e tal, uma coisa que a gente conversa um pouco mais, que tem uma relação muito mais direta, apesar de a ansiedade e a depressão caminharem bem juntas em muitos casos, né, mas a depressão é um assunto que eu acho que a gente fala pouco, tem muito preconceito, né, a gente Muito. entende, a gente ainda tem, né, muito aquela ideia de, vai lavar um tanque de roupa, vai, né? Assim, como se fosse É, frescura, e é às um assunto vezes tem. extremamente importante, né? Essa coisa como se fosse uma falta de fé, uma preguiça, um desânimo, uma coisa que a pessoa pode simplesmente levantar e ir lá resolver. Só que é uma doença do corpo mesmo. Então não é uma coisa que simplesmente as pessoas conseguem, às vezes, tratar de uma forma tão simples, né? A gente sabe que tem isso, a depressão é realmente avassaladora. A gente sabe que no mundo hoje tem 350 milhões de pessoas sofrendo com isso. O suicídio é uma coisa que realmente a gente não conversa, é um tabu, mas é algo que tem que ser falado, até para as pessoas buscarem se tratar. E é muito triste, porque o suicídio é uma coisa que as pessoas. A gente tem uma estatística de que uma pessoa se suicida a cada 40 segundos e Exatamente. uma pessoa tenta a cada 20 segundos. Então, tem que ser tratado, tem que ser conversado, a gente tem que buscar alternativas para ajudar as pessoas, para as pessoas se ajudarem em buscar alternativas para se curarem, porque depressão tem cura, tem tratamento, tem como lidar, né, com o sofrimento que a pessoa está passando, e a gente tem que falar E as disso. pesquisas mostram, né, que as pessoas que tentam suicídio, boa parte delas, a grande maioria delas, pede ajuda antes. Então, isso Isso. é algo muito importante da gente saber. Nem sempre a gente talvez vá saber como ajudar, mas a gente tem como ajudar buscando profissionais ou buscando pessoas que estejam assim mais capacitadas ou que possam oferecer esse amparo, inclusive muitas vezes familiar, essa rede de apoio que é indispensável, né, quando uma pessoa está numa situação dessas com risco de suicídio. Então, assim, saber que boa parte das pessoas que, né, faz essas tentativas, elas vão pedir ajuda antes, então vamos ficar de olho, gente, desconfiadas, pequenas coisas, mudanças que as pessoas apresentam, que a gente vai achando que é normal, principalmente acho que nesse período que a gente ficou de quarentena, a gente ficou muito preso em casa, né? Muitas pessoas apresentaram muita diferença no seu humor, nas suas rotinas e tal, só que também muitas pessoas começaram a desenvolver quadros emocionais, né, que são necessários que sejam tratados e que, enfim, podem levar aí talvez para um risco maior, né? Com Então é certeza. uma atenção Isso. indispensável. Isso, e o suicídio ele vem no impulso, né? A pessoa, quando ela está sofrendo disso, ela tem um impulso. Então, se a gente consegue reverter a situação do impulso que ela está tendo e tratar, ela tem muito mais chance de se recuperar e não tentar novamente o suicídio. Então, é algo por isso que é tão importante falar no assunto e a gente buscar alternativas. E tem que ver tudo, porque a depressão ela não engloba só, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa específica, né? Lógico que a gente tem os sintomas, a gente vai falar deles, mas a gente vê que atinge o corpo, atinge a mente, atinge o lado espiritual, né? Eu fiquei pensando muito em trazer isso, que eu vi a doutora Ana Beatriz Silva falando disso outro dia,
que é uma psiquiatra bem conhecida, né? Tem vários livros, ela é muito boa, né? E ela explica de uma forma bem legal para quem não é da área, porque realmente ela explica de uma forma bem leiga. E ela fala muito isso, que a gente tem que tratar o corpo, a mente e o espírito no caso da depressão. O corpo porque tem os sintomas físicos, a gente vê que vai ter, a gente vai falar disso, mas né, tem a questão ali da insônia, de uma mudança de apetite, do cansaço excessivo, tem a questão da mente, dos pensamentos muito negativos, às vezes demais, atormentando mesmo a pessoa, pensamentos intrusivos, às vezes até do próprio suicídio, e tem a questão de buscar um sentido para a vida, que é o lado espiritual, você se transcender, você se autoconhecer, você buscar formas de você buscar algo a almejar, ter um projeto de vida, ter um propósito, e a gente vê que isso faz toda a diferença. Muda a vida, né? Muda a vida. Então vamos começar falando o que é a depressão. Como que a gente pode caracterizar uma depressão? Porque às vezes eu tô lá, eu tô triste, sei lá, terminei o namoro, fiquei triste, eu tive ali um incômodo na escola, num adolescente, eu fiquei triste e tal. Como é que eu configuro uma depressão? O que que eu entendo por depressão, ou tristeza, ou enfim, como é que eu diferencio? Tá, então, tanto a depressão quanto a ansiedade, a gente vai ter dias que a gente vai estar mais triste, ou que a gente vai estar um pouco ansioso, ou com medo. Isso faz parte de ser humano, né? Isso faz parte até da sobrevivência, de como funciona o cérebro, é normal. A questão, e às vezes as pessoas até confundem, falam, ela tá triste, tá deprimida, tá deprê, tá desanimada, mas isso é normal, tem um dia ou outro, isso que você falou, um término de namoro, às vezes teve uma situação que deixou a pessoa um pouco mais triste, isso faz parte da vida. O problema é quando os sintomas, eles perduram mais de vários sintomas, a gente vai falar de todos, mas assim, olhando ali, 2 primordiais, mas os outros ali, 5 sintomas principais, por 2 semanas até 2 meses constante, todos os dias, por meses, às vezes por anos, porque quando a pessoa não trata, às vezes ela está com aqueles sintomas por muito tempo e ela nem sabe e aquela, né, vai piorando. Então a gente tem que realmente olhar. Então tem sim a tristeza, acho que esse é o primeiro sintoma que a gente vê, né? É a tristeza e o pesar. Eu acho que esse é um sintoma que é muito característico aí na depressão como algo constante. O outro que a gente vê que também é realmente mais claro, eu acho que de que tem alguma coisa de errado, é quando a pessoa deixa de fazer as atividades que antes ela tinha muito prazer em fazer. São coisas, às vezes, ela dançava, ela estudava, assistia coisas que ela gostava, estava sempre muito animada. Tudo que dava prazer, que era agradável para ela vai deixando de fazer. Os hobbies, e aí você começa a ver que tem alguma coisa ali. Uma coisa é um dia, né? Isso que a gente está falando. Um dia mais desanimado, uma semana que você está mais cansada, mas o problema é Tá em quando isso TPM. está em TPM, ou está com alguma crise no trabalho, isso faz parte. O problema é quando isso perdura, a pessoa para de fazer as coisas que ela antes fazia. E aí a gente começa a ver que esses 2 sintomas são assim, sempre vão estar. Os outros podem ou não estar. E tem gente que tem todos os sintomas, que aí já é uma depressão mais grave. E quais seriam esses sintomas? Então, vamos ver o que que a gente pode começar a desconfiar. Eu tô lá, eu tô mais entristecido, isso já tá perdurando mais de 2 semanas, né? Eu já tô numa situação mais me privando de fazer certas atividades que antes eu curtia fazer, que eu gostava, né? Encontrar amigos, sair para dançar, ir para academia, enfim, o almoço da família do domingo, enfim. O que mais que eu posso pensar ou enxergar como possíveis alertas? E que vale a gente dizer aqui, pessoal, que isso é preconizado para a gente, que é psicólogo, e para os psiquiatras, a gente tem um manual, que é o DSM-4, né? Então a gente tem ali um manual de diagnóstico desses transtornos, e que tudo isso é explicitado. Então você tem que encaixar ali X itens dessas características durante X tempo para que a gente possa fechar um diagnóstico nesse sentido. É com base nisso que a gente está trazendo esse conteúdo para que vocês possam entender um pouquinho o que pode se passar aí, ou com vocês, ou com um familiar, um filho, enfim. Então, o que mais que eu posso perceber nessa pessoa ou em mim que pode me alertar de que eu posso estar aí num quadro depressivo, numa depressão? Então, a gente vê uma alteração no sono grande, a pessoa passa a ter uma insônia que a gente chama de insônia terminal.
que é uma insônia onde a pessoa, ela tá... Normalmente, as pessoas deprimidas, elas estão muito cansadas, muito exaustas. Então, elas dormem pesado até. Mas quando dá ali 3, 4 horas da manhã, ela acorda e desperta como se fosse de manhã. Ela tá ligadona e não volta a dormir, que é diferente da insônia do ansioso. Porque o ansioso, ele tem uma insônia que ele não dorme. Ele fica revirando na cama, fritando ali nos pensamentos e não consegue desligar. Então, o depressivo não. Ele até pega no sono, tem essa alteração que a gente vê no sono. Ou ele dorme demais. Ele está fugindo dos desafios, dos problemas que ele está, das coisas que ele está sentindo, e ele acaba tendo um sono excessivo. Dorme muitas horas por dia. Muitas Então, ou mesmo. dormir uma hipersonia, eu dormir demais, Isso. ou eu ter uma alteração aí no sono, eu acordar, ter uma insônia onde eu acordo no meio da madrugada e para dormir não tem mais jeito. Exatamente. Então, uma outra coisa que a gente vê muito é uma diferença no apetite. A pessoa come normalmente, ou até come mais do que normalmente, e ela emagrece muito. Tipo, 12 quilos no mês, uma coisa que fica muito evidente que tem alguma coisa que não está normal. Ou ela pode, inclusive, perder... ela pode até estar comendo excessivamente, principalmente doce, por causa da dopamina. A gente vê que, às vezes, a pessoa tem essa coisa da compulsão, né, entre aspas, mas de ter uma vontade de comer mais. Então, a gente vê que tem uma alteraçãozinha também no apetite, alguma coisa ali que afeta a maneira que ela tá lidando com o alimento, com a comida. E, às vezes, nem isso. Às vezes, até ela tá comendo normal, mas ela tá tendo uma diferença significativa no peso. Então, E isso pode ser para mais e para menos. Pode A ser gente para mais e para menos. pode ter uma perda muito significativa muito rapidamente, assim como a gente pode ter um ganho de peso muito significativo e também, né, nesse período, né, num ganho um pouco mais rápido do que, enfim, seria o esperado em outras situações. Isso. Temos pensamentos obsessivos de negatividade. Tudo é negativo. Para o deprimido não existe pensamento positivo. Ele vai estar sempre pensando que tudo vai dar errado, que está tudo muito ruim. Então, a gente até recomenda que a pessoa não assista jornais, que ela não veja filmes tristes, porque ela já está predisposta a pensamentos muito negativos. Então, a gente, né, tenta cuidar nesse sentido. Mas Alimenta, né? Para não alimentar. Porque é obsessivo mesmo. O pensamento é um pessimismo. Tudo vai dar errado. Então, essa é uma outra característica que a gente vê bem clara também. Tem atividades motoras mais lentas. Às vezes a pessoa ela não consegue fazer as coisas de uma forma muito rápida, fica mais quietinha. A gente percebe que tem uma mudança no jeito dela, no comportamento dela nesse sentido. Né? Temos a labilidade emocional, onde a pessoa chora com muita frequência. Qualquer coisinha, ela já está ali muito emocionada, com muita vontade de chorar. Lembrando que isso é uma mudança no padrão da pessoa, né? Assim, então, às vezes a pessoa é um pouco mais emotiva. Claro. Costuma chorar em programas de televisão normal, quando tem alguma... Lá docilar, parabéns, eu chorava toda vez. Mas, assim, é uma mudança no padrão, né? Um choro mais frequente, meio que do alento, sentada aqui assistindo uma coisa que, na verdade, não é negativa. O choro vem, o choro brota. Pessoas que estão deprimidas, é isso, é um choro que ele brota. De repente, a pessoa está chorando por qualquer coisa. Às vezes nem tem motivo claro, ela está chorosa. E provavelmente está ligado a esses pensamentos, né, até ruminantes, a gente pode usar esse termo, né, que vem e voltam muito negativos, então a pessoa está ali encharcada de ideias negativas e o corpo acaba respondendo, e o choro é uma forma de extravasar um pouquinho disso também. Isso, e quando a gente está triste, de uma forma que não está deprimido, você chora, você extravasa. Para o deprimido, ele chora, mas não alivia. Ele fica ainda muito triste com tudo que ele está sentindo. Porque esse é outro sintoma, que é a desesperança. É uma impotência, uma sensação de que nada vai melhorar, de que nada vai dar certo. Então, isso vai alimentando, né? Uma coisa puxa a outra. A gente vê que os sintomas, eles, muitas vezes, né? Estão relacionados e entra no círculo vicioso, né? E a desesperança é um dado muito importante, porque a desesperança, ela é um fator de alerta para a gente em relação ao suicídio, né? Então, quando a desesperança ela é muito
grande. A gente tem aí formas, inclusive, de medir, né, por meio de questionários específicos para isso. A gente tem risco aumentado, inclusive, de suicídio. Então, a desesperança, não ver razão de viver, Uhum. né? Então, aumenta esse risco do suicídio para a gente. Então, a desesperança é um fator que a gente tem que ficar alerta mesmo. Se ele vem junto aí com a depressão, é importante que a gente, né, Isso, fique de olho. exatamente. Sensação de impotência, né? A pessoa fica mesmo com esse sentimento. Então, a gente vê também que tem a questão, às vezes, da pessoa ter uma perda de energia, ela tem muito cansaço, isso que eu falei de dormir muitas horas, mas que ela está sempre realmente muito cansada, ela está sentindo cansaço físico muitas vezes. Então, esse é outro sintoma que a gente vê. Tem uma dificuldade de concentração, de memorização. Como o hipocampo está atingido pela depressão, que é a nossa região do cérebro que cuida da memória de curto prazo, a gente vê que aí a pessoa tem mais dificuldade de focar no que ela está fazendo, de se concentrar, né, de memorizar. Então as atividades ficam um pouco mais dispersas, ela não consegue, até porque ela está muito inundada, como você falou, até pelo negativo, fica até difícil às vezes focar a atenção em outras coisas. Então, A gente sabe que tem áreas do cérebro, né, que são ligadas à memória e à atenção, ao foco, o córtex pré-frontal, principalmente o medial, que está aí no meio da depressão, né, o núcleo accumbens, a amígdala, são órgãos que são relacionados à atenção, à memória e ao prazer, que são coisas que estão falhas, né, no caso de uma depressão. Então, a gente percebe por neuroimagem, né, você trouxe aí a questão do hipocampo, né, uma coisa que é interessante de a gente saber que existe neuroimagem que consegue isso. enxergar ali o cérebro do deprimido, ele funciona de uma maneira diferente de um cérebro saudável, né, de uma pessoa que está aí né, no sua, plena de suas emoções e de suas funções cognitivas. E a gente vai falar dos tratamentos, mas a gente sabe que hoje a gente consegue olhar o cérebro e saber quais regiões que estão realmente mais atingidas neuroquimicamente, que essa pessoa não está desenvolvendo ali o que precisa, para que possa tratar, às vezes, específico naquela região, tanto para ansiedade quanto para depressão. Isso ajuda hoje demais. Até para evitar, Exatamente. às vezes, uma medicação. Tem gente que não reage bem à medicação, então a gente tem que buscar alternativas. E hoje a gente tem alguns tratamentos que ajudam. Né? Graças a Deus as coisas inovam e melhoram, né? A gente tem aí um pouco mais de opções, e É. opções menos invasivas e menos assustadoras, que eu acho que a gente tem algumas outras que a gente assusta um pouco, que nem o eletrochoque, como antigamente a gente Isso tinha, é e hoje em dia ainda é usado, né? Ele tem lá sua utilidade em casos extremamente graves, mas, enfim, a gente tem coisas mais modernas. Com certeza. E isso que você falou agora, né, que o deprimido, eu vou até entrar em outro sintoma, puxando o que você falou, né? Você falou que ele perde o prazer pelas coisas. Então, tem um sintoma que é que a libido diminui. A pessoa passa a não ter desejo sexual. Como o cortisol está muito alto, ela está num nível de estresse muito alto, ela não está ali, às vezes, produzindo dopamina, serotonina, enfim, alguns neuroquímicas que vão ajudar ela a ter mais prazer, a sentir mais desejo, sentir vontade. E isso a gente também vê como uma característica bem específica que pega nesse caso da depressão. A doutora Márcia colocou aqui. Oi, doutora Márcia, que prazer estar aqui. As pessoas precisam entender que a depressão é um desequilíbrio bioquímico, não falta de força de vontade. Exatamente, essa é a nossa Perfeito, doutora mensagem. Márcia. Doutora Márcia, é isso mesmo. Essa acho que é a nossa mensagem principal hoje. A gente tem um desequilíbrio, né, bioquímico, a gente tem uma alteração neurológica, né, porque áreas do cérebro modificam o seu funcionamento em função dessa alteração, né, neuroquímica. Então, a gente tem aí essas áreas cerebrais que elas acabam funcionando de uma maneira diferente nas pessoas que têm depressão e que faz com que elas tenham esses sintomas, né? Então, assim, é um conjunto de fatores que precisam ser observados e que não é falta de vontade, preguiça, frescura, né? Então, cuidado, pessoal, né? A pessoa pode estar realmente sofrendo, ela sente, a gente que não tem depressão, muitas vezes tem dificuldade de entender, né? A gente olha para as situações e diz, a pessoa tem tudo, por que que ela está Isso, deprimida? exatamente. A gente Exatamente, eu tem ia tanta falar gente famosa exatamente. com depressão, né, que teria dinheiro, fama, uma vida supostamente maravilhosa e tem depressão. Então, depressão não está ligado a ter.
Até o Isso. contrário, né? A gente conversou um pouco juntos, né? Tem Foi. uma relação até que é contrária, então não está relacionada a dinheiro, a Não, sucesso. não tá. A status social não tem nada a ver. A gente vê isso, né? Que às vezes a pessoa poderia associar uma questão nesse sentido, mas não tem, ao contrário. Às vezes a pessoa tem tudo e ela continua deprimida, ou ela tem uma depressão. Então, é isso, não é preguiça, não é falta de vontade, não é falta de caridade, não é ingratidão, não é nada disso. A gente sabe que isso tem a ver mesmo com uma questão neuroquímica, tem uma predisposição genética, tem uma questão, às vezes, das circunstâncias que a pessoa está vivenciando. A gente percebe que a depressão, ela vem normalmente depois de um período de estresse prolongado, ali de 1 ano e meio, 3 anos de um estresse prolongado, todo aquele cortisol, sabe, acentuado na pessoa, toda a neuroquímica vai desregulando e isso desenvolve muitas vezes uma depressão. Então, Então, realmente, o hormônio do estresse, né? Para é o quem. hormônio do estresse. Não sei se o pessoal sabe, mas o cortisol alto é o hormônio do estresse. Então, a gente tem que ter. E também afeta na ansiedade. A gente sabe que, né, o estresse está muito ligado aí com os medos, com as inseguranças, com a ansiedade, com a depressão. Então, que a gente tem que também cuidar desse estresse para não desenvolver outras coisas. Mas tem sim um componente bioquímico, neuroquímico, que tem que ser tratado, sim. E muitas vezes as pessoas negligenciam, acham que, não, vai passar. Tem depressões que até passam naturalmente, e só que o problema é que se ela não for tratada, não for lidada, ela pode voltar num segundo episódio mais adiante, de uma forma muito mais séria, e muitas vezes o não tratar pode levar ela a realmente até tentar um suicídio, ou até cometer um suicídio, porque não foi tratado e achou que não era nada demais. Então isso é algo que tem que ser visto. E a gente não tem uma escolha, né? Eu vou aproveitar que a doutora Márcia entrou, vou contar um dado, na verdade, que assim, os médicos são das profissões, uma das profissões que mais tem depressão. E muito disso, né, se questiona o fato de estar numa situação de estresse prolongado, muitas vezes com horas de sono todas bagunçadas, você tem uma responsabilidade absurda, né? Então, assim, acaba tendo uma ansiedade aumentada, um estresse aumentado, aumenta cortisol e você altera todo o funcionamento do cérebro, toda a alteração neuroquímica em decorrência disso. Então, assim, cuidado, porque o estresse, ele pode ser uma alavanca aí para te levar para um caminho de desenvolver uma depressão também. Claro. E o diagnóstico, quando é feito rápido, né, Liz? Quando a gente consegue identificar, mandar para o médico e o paciente, né, o cliente responde, a gente sabe que ali, pegando no começo, 85 a 90% das pessoas tem uma recuperação rápida, de 1 a 2 meses ali, ela já vê uma diferença, já começa a tratar, porque eu acho que a gente tem que trabalhar junto, nós e os médicos, né, em outras áreas, Com certeza. porque né, isso é uma parceria que precisa acontecer na área da saúde. Até porque a gente sabe que não adianta, a pessoa vai tomar o remédio, mas ela tem que tratar o que está causando aquilo nela, ou quais são os gatilhos, e ter mais autoconhecimento para ela lidar com as questões que ela tem. Então, uma coisa tem que complementar a outra, Mesmo no meu ver. com estresse, né? A pessoa precisa aprender a lidar diferentemente com situações estressoras, porque se aparecer novamente lá na frente, né, você tem a oportunidade de não repetir. Até os sintomas, né? Se a pessoa tem um outro episódio de depressão lá na frente, se ela começa a identificar, olha, meu peso mudou, eu estou mais desanimada, eu estou desesperançosa, minha libido, ela mesma começa a identificar, peraí, tem uma coisa acontecendo aqui, deixa eu procurar um médico, deixa eu voltar para minha terapia, ou deixa eu falar isso na terapia, vamos. E ela mesma vai saber, e até o que de repente está desencadeando, às vezes um estresse mesmo no trabalho, na relação, alguma outra coisa que está trazendo a ela essa situação de ter que ser cuidada mesmo. Então, uma coisa que para mim é muito evidente, assim, eu acho que a gente não percebe, acho que a doutora Márcia depois pode até falar aí nos comentários, se for o caso, mas acho que a gente tem que cuidar como um todo, porque isso que a gente falou do sono, atinge o sono. Então, muitas vezes é importante a pessoa fazer ali um exame de sono, né? Para ver como é que ela tá dormindo, tem apneia, não tem? Porque isso, uma noite mal dormida, já pode dar aí uns sintomas, desencadear. Imagina muitas noites mal dormidas. Então, isso também pode levar a uma depressão. A gente sabe que no intestino a gente produz neuroquímica, dopamina, tem uma série de coisas que se o intestino não estiver funcionando bem, a pessoa tem prisão de ventre, tem ali alguns sintomas que estão afetando o intestino, isso também vai afetar
todo o desenvolvimento dela, o humor dela, por causa da neuroquímica, dos hormônios, fazer realmente uma avaliação de hormônio, ver como é que tá a tireoide, porque tudo isso vai afetar também. Não adianta tratar uma coisa só, a gente tem que tratar tudo. Ter certeza que a pessoa está bem em todos os sentidos. Então, alterações de tireoide podem dar sintomas de depressão. Então, isso é isso. uma coisa para realmente ter um acompanhamento um pouco mais E de preciso. ansiedade, porque o hipertiroidismo pode te, né, dar ali uns sintomas de ansiedade, e o hipo pode te dar realmente sintomas de depressão, metabolismo diminui, a gente vê que, né? Então, tudo isso tem que ser cuidado como um todo. E eu acho que é A gente importante, sabe né? que os hormônios têm muita relação. A gente vê isso, existe uma depressão que é a depressão pós-parto, né? Que muitas vezes as pessoas chegam e dizem, nossa, você tem uma criança linda, saudável, e você está nesse estado, né? Isso é hormonal. Então, durante a gravidez, a gente tem muita alteração hormonal, muita mudança hormonal, e dependendo de como a gente já tem lá uma estrutura, uma predisposição, a gente pode desenvolver uma depressão pós-parto. Mulheres em menopausa, o hormônio de novo. Então, são coisas que às vezes têm outras formas de tratar que também não é assim, vou logo tomar um antidepressivo, eu preciso de um médico, fazer uma boa avaliação, ver quais são as minhas causas, buscar por uma, né, uma reorganização interna dos seus pensamentos e tal, para que a gente possa fazer um tratamento adequado, né? Eu concordo, eu acho que junta tudo. Junta essa parte que tem que ser verificada, e a gente, por isso, trabalha junto com os médicos, e a nossa parte para ajudar ela no comportamento, nos pensamentos, como é que ela vai reformular a maneira que ela está vendo. Porque um outro sintoma que a gente tem da depressão é a questão da autoestima. A pessoa que está deprimida, ela não acha que ela vai dar conta, ela se acha incapaz, ela acha que tudo vai dar errado, que a questão, o problema está nela. E tem uma questão da culpa muito presente. Está sempre achando que tudo que faz errado, até ter pensamentos negativos é motivo para a pessoa ter culpa. Então ela fica ali se remoendo e isso não ajuda ela a sair desse processo. Então tem que realmente trabalhar os dois lados. Né? E o nosso último sintoma, que a gente já falou um pouco, que é a questão do suicídio mesmo, que são os pensamentos intrusivos, a questão da pessoa, às vezes, mesmo que ela não queira pensar naquilo, vem um pensamento mórbido, ou de morte, ou de que ela acha que vai aliviar, porque normalmente a pessoa, para chegar nesse estado, é porque ela está muito desesperada. Todos esses sintomas que a gente falou estão ativos e ela está em desespero, porque ela realmente percebe que né, é uma dor muito grande, ela não está conseguindo aliviar. Acha que não dá conta, né? A sensação de que eu não dou conta. A doutora Mar escreveu aqui, o triste é quando a pessoa fala, vou parar de tomar o remédio porque eu estou bem. Então, isso é uma coisa extremamente perigosa, porque muitas vezes até a maneira como você vai fazer a retirada dessa medicação pode te trazer um efeito rebote, né? Um efeito contrário ali, ruim. Então, é uma coisa para ser conversada com o seu médico, com o seu psicólogo, né? Mas o médico fazer a retirada, né, da medicação da melhor maneira possível. Isso. O autoconhecimento é tudo mesmo, verdade. Só a psicoterapia pode fazer isso. Eu acho que a psicoterapia tem essa maravilha do autoconhecimento, né? Essa oportunidade aí de se conhecer. Sono ruim aumenta o cortisol, é isso mesmo, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba entrando, né, numa neuroquímica já alterada e aumentando aí o risco para a gente desenvolver ansiedade. Às vezes a pessoa está com a apneia, né? E a apneia do sono, às vezes não está respirando, porque a gente dorme para descansar. Se a pessoa ela dorme e não descansa, às vezes só de você alterar ali a qualidade do sono, ter uma higiene do sono, e ela conseguir respirar melhor, e ela conseguir dormir bem, às vezes os sintomas da depressão vão ser reajustados, os hormônios vão ser, né? A gente vai conseguir aí, de uma outra forma, sem uma medicação, reverter um quadro que era sono. Era um sono, uma noite mal dormida. Eu costumo dizer que o sono, hoje em dia mais do que nunca, né? Acho que tem tanta coisa que está ainda sendo descoberta e ligada a sono, desde, enfim, alteração glicêmica, cardíaca, enfim, né? E alterações de humor é uma coisa antiga, conhecida já, de distúrbios do sono estarem ligados a alterações de humor. Porque também tem uma neuroquímica que é específica do sono. Tem coisas que até melatonina à noite dormindo. Isso, né? A própria melatonina. E a gente vê os jovens, né, que hoje trocam o dia pela noite
e jogando, seja lá o que for, assistindo série, nada contra uma vez ou outra, mas a gente sabe que isso vira um hábito. E isso a gente vê que as crianças e os adolescentes estão deprimindo muito mais, a gente está vendo muito mais suicídio infantil, isso também afeta aí é todo um conjunto, né, que vai afetando. E aí eu acho que talvez você tenha deixado um gancho para fazer uma pergunta. Depressão tem idade? Não, não tem idade, depressão pode dar em qualquer idade. Então a gente vê crianças realmente que hoje deprimem, tem adolescente, adultos, até pessoas de mais idade, não tem, é uma questão neuroquímica mesmo, então, e tem fatores que vão ali desencadear isso, mas não tem idade. Então é para ficar atento, gente. Crianças Qualquer também um. de depressão. E criança, às vezes, vai demonstrar de outra forma a depressão. Ela vai ficar mais agitada, mais raivosa. Às vezes, os sintomas não são sintomas que a gente percebe no adulto, de um desânimo, de uma apatia. Vai ser diferente. Ver na criança ali que está mais irritada. Esse também é outro sintoma que eu não comentei, mas o adulto também tem essa questão da apatia e da irritabilidade. Às vezes, o que irrita muito o adulto ele não demonstra, tá? Você olha para a pessoa deprimida e ela tá bem apática, mas por dentro ela tá muito irritada porque essa coisa de vai lá, sai de casa, vai fazer uma atividade física e ela não tá dando conta, ela não consegue e isso irrita. Então tem uma coisa da irritabilidade interna às vezes, de uma insatisfação que os outros olham de fora e não entendem por que a pessoa não está conseguindo, mas ela não está conseguindo porque ela não está dando conta mesmo. Então tem isso também que eu esqueci de falar, mas esse é um outro sintoma que é bem presente. Isso é uma dica importante para quem está próximo, né? Alguém com depressão, né? Para cuidar, às vezes, essa nossa ansiedade em tirar o outro numa situação ruim, porque a gente sabe que a pessoa faz isso por bem, né? Não faz isso porque quer encher o saco, faz isso porque acha que realmente pode ajudar. Claro, claro, o outro Mas, está querendo te ajudar. Mas quem está deprimido nessa hora não consegue ter esse pensamento de que está sendo ajudado. Muitas vezes ele está realmente ali num estado que ele não consegue ter essa reflexão, né? Mas é até bom para os parentes saberem. Às vezes tem que buscar ajuda mesmo. E realmente, lógico, é um conjunto. Eu acho que é bom mesmo. Um exercício físico, pegar um sol. Né? A gente sabe que a vitamina D ajuda demais no caso de depressão, porque também mexe aí, né, na serotonina, enfim, toda a neuroquímica. Então tem esse outro lado também. Mas tem uma irritabilidade presente. dependendo do estado que está, vai conseguir fazer, nós vamos precisar de outros apoios para que essa pessoa possa começar a se expor para essas, Isso. de sair de E casa. tem isso. Isso que você falou é importante, né, Lise? Porque dependendo do estado que a pessoa chegar para a gente, psicólogo, o nível de depressão que ela tiver, a gente não consegue trabalhar também se ela não realmente tiver um acompanhamento. Isso tudo que a gente falou, todas essas avaliações e às vezes realmente uma medicação, dependendo do estado que ela está. Porque para a gente entrar em assuntos, para a gente conseguir trabalhar o comportamento e o próprio pensamento negativo, ela tem que estar minimamente sair da crise. É o que eu falo para os meus, né? Eu falo, a gente às vezes tem que tirar você da crise para que a gente possa trabalhar. Porque no meio do turbilhão ali, a pessoa ela não está dando conta. Então tem que ser um trabalho conjunto mesmo. E muitas vezes um trabalho familiar, né? Que a gente sabe que as redes de apoio são indispensáveis para uma resposta positiva para um tratamento de depressão, especialmente, né? Então, assim, você ter uma rede familiar, de amizades e tal, que possa se oferecer como essa rede de apoio, de suporte, faz toda a diferença, né? A gente sabe nos casos de suicídio também o quanto isso tem relevância, né? O quanto a gente tem ali uma rede, inclusive, para pedir socorro em determinadas situações, então, que essa rede também esteja sendo tratada. A gente costuma dizer que quem cuida, né, precisa ser cuidado também. Então, também a família que está envolvida ali com alguém numa situação, né, de depressão, numa situação delicada aí, precisa também ter um olhar diferente para essas pessoas que estão convivendo e que estão, de alguma forma, sendo a rede de apoio de alguém que está numa situação delicada. Com certeza. É um trabalho conjunto. Conjunto. Tem uma pergunta aqui. Não sei se é o foco da live, mas
que podem falar sobre a influência benéfica da espiritualidade no tratamento da depressão. Bom, eu acho, Guedes. tá, eu acho que é isso que a gente falou no começo, né? Tem a questão da espiritualidade no sentido de buscar um sentido para a vida, né? Tem a logoterapia do Viktor Frankl, que tem, né, um sentido para a vida, e ele fala, né, na teoria dele que ele participou, ele infelizmente estava lá no campo de concentração, né? E ele diz que todo mundo que tinha uma esperança, que tinha algo a almejar, que tinha um projeto, quando conseguiu ter esperança para sair de lá e conseguiu sair. Aqueles que estavam apáticos, sem nenhuma vontade de viver, achando que realmente iam morrer, nenhum estímulo, acabaram morrendo. Então, eu acho que a gente ter isso, independente da religião, a gente buscar transcender autoconhecimento, buscar algo que faça sentido, eu acho que esse apoio é muito importante, sim. Isso que você falou, ter um grupo de apoio na família, ter profissionais que possa recorrer, ter sim uma espiritualidade, alguma coisa que vai ajudar nesse sentido, para que a pessoa tenha uma conexão com algo que faça bem para ela. Nessas horas vale tudo, para se sentir bem, tudo que seja saudável, obviamente, mas buscar coisas que vão fazer a pessoa se sentir melhor. E ter isso, ter um projeto, ter um propósito, ter um sentido, ter algo que vá querer, algo a almejar mesmo. Acho que a pessoa deprimida, ela está realmente tão apática, tão, às vezes, sem vitalidade, que ela não está sentindo esse ânimo de pensar em nada. Muitas vezes a gente brinca que é como se a pessoa pegasse a bolinha no meio do jogo, coloca embaixo do braço e fala, não quero mais jogar não tô perdendo, não tô gostando desse jogo, eu quero ficar quietinho aqui que não tô afim de jogar mais. Para o ônibus que eu quero descer. Né? Então é aquela coisa que a gente tem que buscar esse projeto, tem que buscar alguma coisa na vida que faça a gente ter sentido, que faça a gente querer ir para frente. Às vezes é uma meta, é uma viagem, é uma casa, é um casamento, seja lá o que for, mas é alguma coisa que faça você querer ir adiante, que faça você querer crescer, melhorar, evoluir. Né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando isso, a gente não está aqui só para ser feliz. É claro que a gente quer ser feliz, mas a gente está aqui para evoluir. A gente tem que buscar ser melhor cada dia mais. E aí entra a espiritualidade, entra o que fizer bem para a pessoa, que seja bom para ela. Eu costumo dizer muito no consultório, tem meu paciente aí que talvez já tenha passado por mim, talvez já tenha citado isso, eu falo que tem coisas que a gente não tem como explicar. E que aí só a espiritualidade, né, a nossa fé. E aí a fé é de cada um. A única coisa que vai explicar é a fé, né? Porque tem O que coisas tem que que entender, exatamente, eu só tenho que entender que não é só a fé que vai tratar da depressão, né? Que foi o que a gente já falou várias vezes, é o tratamento. A fé vai ajudar, vai dar esse suporte. Isso, é o combo, exatamente. Mas a gente não pode ficar só nisso, porque senão não cuida da neuroquímica ou de todos os outros sintomas que precisam de ter assistência. A gente tem que ter um acompanhamento mesmo. eu acho que a gente pode ver isso muito claramente, né? Se fosse só fazer atividade física que fizesse todo mundo feliz, estava tudo resolvido. A gente botava todo mundo em atividade física. Se fosse só fé, não ia ter ninguém dentro das igrejas ou dentro de um, né, ou de um grupo aí que tivesse entristecido, deprimido. Enfim, então assim, é uma combinação de fatores. A gente tem uma questão, né, neurológica relacionada a isso, uma questão bioquímica, neurobioquímica aí que está envolvida na depressão. Então, tem outras coisas, a gente não pode ficar, né, focado numa coisa só. Agora, como boa parte dos nossos tratamentos é um combo, é uma coisa muito mais maior do que uma direção só, né? Então a gente vai ter aí opções medicamentosas, psicoterapia, espiritualidade, atividade, modificação na rotina, né? Às vezes modificação das pessoas com que se relacionam, enfim, tem aí um monte de Isso coisa. vale para a ansiedade também, né? A gente sabe que é o nosso próximo assunto, mas assim, tem alguns sintomas da depressão que são muito ali colados na depressão, que a gente tem que tratar às vezes conjuntamente, né? Existe até a depressão que ela é ansiosa. Então, tem muito isso, que a gente vê, por exemplo, a pessoa ansiosa, ela tem realmente pensamento também obsessivo, também negativo, sempre acha que tudo vai dar errado. Então, também é uma característica, e os tratamentos, muitas vezes, isso que você falou, buscar uma atividade física, buscar coisas que fazem a pessoa se sentir melhor. Né? Então, tem isso também. Antes de a gente pular para a depressão, eu tenho duas perguntas.
Perdão, para ansiedade, a gente sair da depressão para a ansiedade, eu quero saber, uma delas opções terapêuticas, opções de tratamento para depressão. Então, a gente tem, né, terapia, junto com psiquiatria, junto com neurologia. A gente tem também, enfim, questões de realmente mapear o cérebro, avaliar, tem, eu esqueci o nome agora, mas tem estimulação Estimulação magnética magnética, tem transcraniana. neurofeedback, né? Tem uma série de coisas que hoje a gente pode fazer que são diferentes, assim, que vão se complementando, que vão ajudando, que cada caso é um caso. Tem casos realmente que não é só a medicação. Por exemplo, num caso de ansiedade depressiva, a medicação às vezes não vai funcionar, porque a pessoa está tão ansiosa para ser tratada, que ela não dá conta nem de esperar o resultado do exame, já se sente mal com o efeito colateral, já desiste, fica às vezes com medo da reação, então a gente pode buscar outras alternativas. Então tem outras coisas hoje que dá para buscar. E a psicoterapia, eu sou suspeita, lógico, mas eu acho que ela casa para absolutamente tudo, porque eu acho que autoconhecimento é primordial, né? Isso. Independente de eu ter um transtorno de humor ou não ter algum transtorno de humor, eu acho que o autoconhecimento é uma arma Com poderosíssima. certeza. E nesses Porque quando casos, né? e para tudo, tanto para ansiedade quanto para depressão, porque na terapia o que a gente vai entender é isso, é o autoconhecimento. Então, se você sabe os seus gatilhos, se você sabe aquilo que faz você ficar mal, se você sabe, independente da depressão ou não, você pode estar realmente num quadro desse ou não, como, ou, enfim, de ansiedade ou de depressão, você pode não estar, você pode estar ali por outros motivos. Mas o fato de você saber quais são os seus pontos fracos, o que está te deixando triste, a sua história, né? Eu sempre falo que assim, se você quer ser protagonista da sua história, você tem que pelo menos se conhecer. Então a gente tem que saber qual é a nossa história, quem a gente é, o que a gente tem que melhorar. E isso realmente a gente vai buscar muitas vezes nesse autoconhecimento que a terapia ajuda, entre outras Doutora coisas Márcia mesmo. perguntou aqui do mindfulness. Mindfulness também? E também, a gente principalmente para ansiedade, porque como. Posso entrar um pouquinho na ansiedade? Por favor. Ah, não. Então, antes, Então, peraí, antes. vai, termina aí, porque eu Só já uma estou querendo entrar na pergunta. ansiedade. Depressão tem cura? Claro que tem, claro que tem. Tem tratamento, tem cura, tudo isso que a gente está falando, e resultados rápidos, se for rapidamente diagnosticado, tratado, a pessoa Mais tem chance. realmente uma chance de enfim, voltar a ter isso. E às vezes vai ter que se monitorar, vigiar, mas tem cura, curado, tratada. Então, tem sim. Agora sim, nós vamos para a ansiedade. Mindfulness está muito relacionado a isso. Então, tá, a gente usa muito. O que acontece? Na ansiedade, como a gente tem. Então, vamos explicar um pouquinho a ansiedade. A ansiedade, a gente sabe que está ligado muito ao medo. No cérebro, é a mesma região que funciona para a ansiedade, é a que funciona para o medo. Assim como a tristeza que a gente falou no começo, o medo é uma questão de sobrevivência. Quem não sente medo e ansiedade nenhuma é psicopata. A gente pode até depois falar de psicopatia no próximo episódio. Mas, Se vocês quiserem, né, se vocês quiserem, a gente fala depois sobre isso. Mas a ansiedade, ela é saudável até um certo limite. Então, até para a gente atravessar uma rua, fazer coisas que estão ligadas à sobrevivência, esse medinho que dá, na verdade, ele está protegendo, nosso cérebro está protegendo a gente de sobreviver, para viver. Então, é bom, é saudável. O problema é quando ultrapassa um certo limite e aí vira um transtorno, algo que começa a afetar o seu dia a dia, onde você não tem paz, você não consegue mais lidar com aquilo. E aí, como é um nível de estresse muito alto, porque a pessoa está sempre muito tensa, aí realmente a gente vai buscar formas de diminuir. Aí o mindfulness, né, a meditação, a respiração, enfim, tem uma série de coisas que a gente vai falando, mas que ajudam a diminuir o nível de cortisol, que vai diminuir ali os sintomas da ansiedade. Eu acho que é importante falar, né, Liz, que se a gente fizer uma comparação, por exemplo, no mundo animal, quando tem um predador, o que acontece é que tem lá o animalzinho, vem o predador. O que acontece com o animal? Esse animal que está sendo atacado, ele vai lutar, fugir ou paralisar, né? Então, o predador sai de cena
E aquele animalzinho que estava sendo atacado, ele volta ao equilíbrio, porque ele não está mais correndo risco nenhum, ele volta para o equilíbrio dele e vai lá viver a vidinha dele em paz. A gente passa por isso também. Só que o problema, que é o que gera ansiedade, é que quando a gente sente esse nível de estresse, de risco, de perigo, não é um perigo real. É mais um medo que a gente tá de alguma coisa que vai acontecer. E isso vai fazendo com que você fique num estado de tensão constante. O seu cérebro está sempre, você está sempre ali em alerta, como se você estivesse correndo um risco, como se tivesse um predador prestes a te pegar. E não tem. Então é uma prova, é uma palestra que você vai dar, é alguma coisa que não tem um perigo real, não é um motivo de você estar sentindo que está correndo risco, de que você não vai sobreviver àquela situação, mas os sintomas são como se você tivesse. A pessoa ansiosa, normalmente são pessoas muito controladoras, porque elas querem controlar o que vai acontecer. Elas sofrem pelo futuro. E aí elas não conseguem ficar no momento presente, porque elas estão sempre preocupadas. O que vai acontecer? E tudo vai dar errado para o ansioso. O ansioso tá, e se isso acontecer, vai dar errado? E se aquilo acontecer, não sei o quê? E ela fica sofrendo por antecipação, por uma série de coisas, e sente fisicamente como se estivesse correndo risco. Como se estivesse num momento de estresse constante. Só que aquilo, imagina, se você coloca isso em longos períodos, a pessoa vive nesse estado de tensão, isso vai trazer a ela, às vezes, realmente um transtorno de pânico, problema de coração, umas outras coisas, porque ela está puxando para o corpo um estado de estresse constante. E aí não dá conta, ninguém aguenta. Você falou Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, eu também costumo falar bastante, que hoje a gente está falando de dois assuntos, um que se refere ao passado e um que se refere ao futuro. E que eu fato. costumo dizer que a vida é no agora. Muitos posts meus eu falo a vida é no agora. Por quê? Porque a depressão está muito ligada a esse olhar para o passado. Eu fico preso a ocorrências do passado, eu fico remoendo coisas que me aconteceram e que eu não consigo digerir, que eu não consigo viver o momento presente, porque eu estou preso, eu estou com falta de vontade de criar o momento presente, o momento futuro, porque eu não vejo muito sentido naquilo. E a É, ansiedade eu tô sempre lá na frente, né? E normalmente de uma maneira muito negativa, porque aí eu fico presa em tudo de ruim que vai acontecer, eu não consigo nem funcionar hoje para poder construir um lá na frente diferente. Então, acho que hoje a gente está com dois assuntos aqui que falam bem disso, né? Você falou, tá sempre com a cabeça lá na frente, né? De uma forma muito negativa, que a ansiedade faz com que, né? É isso, é a gente estar lá na frente. E que a gente tem que se focar no agora e tratar de viver o momento presente até para poder ter futuro. E o que passou, isso. passou, a gente precisa trabalhar, que trabalhe em terapia, que vá, né, reorganizar, ressignificar as coisas que foram vividas, os sentimentos, as vivências, para que a gente possa construir por meio deles e não nos afundar com eles. E aí entra o mindfulness, entra a Aí eu meditação, entra, né? Eu acho que essa busca de se acalmar. Eu falo muito para os meus clientes, assim, quando eles estão muito ansiosos, tem que lembrar de respirar, porque a respiração do ansioso, ele é curtinha, porque ele está sob pressão, ele está sentindo que ele está sob ameaça. Então, se você começa a relaxar, a respirar, trabalhar, né, fazer meditação, ou ter momentos de relaxamento, enfim, exercício físico ajuda também, desenhar, cantar. A gente sabe que hoje tem uma série de coisas que ajudam na ansiedade, escrever, mas acalmar é muito importante. Porque se você não tirar o estresse, pensa, medo, ansiedade, estresse, transtorno de ansiedade, é tudo uma mistura da mesma coisa, em diferentes níveis de neuroquímica. Então, se você está com cortisol elevado, você está muito estressado, você está ali sob tensão o tempo todo, corpo tenso, respiração ofegante, o sono, né, como eu te falei, às vezes não dorme porque está com aquilo muito voltado ali, remoendo demais. Você precisa realmente acalmar. A gente Acalmar, respirar, relaxar. Né? tem mudanças físicas, né? Batimento cardíaco acelera, a gente tem uma redução do sangue das extremidades para que eu possa ter movimentos de correr, de, né? Luta e fuga. Eu tenho Isso. duas chances, eu paraliso ou luto ou fugo. Fujo. E aí o corpo vai se preparar para isso. O corpo está entendendo que você vai em algum momento ter que sair. E isso tudo é um peso. O corpo vai pagar um preço disso. Você imagina todos os dias você está funcionando como se você estivesse correndo a meia maratona, fugindo de um leão.
E aí tem uma hora que o corpo já não consegue mais, e a gente começa a ter dificuldades, inclusive físicas. Eu acho que o brilhante do mindfulness, que agora ele vai muito além da meditação também, né? Existe um mindfulness que é aqui agora. Então, eu estou aqui agora, eu estou focada nesse instante aqui agora, eu estou escovando o dente, né? Ali no mindfulness, sentindo aquela cerda, né? E passando no meu dente, o cheiro, o gosto e tal. E ter aquele momento vívido ali daquele momento presente, que é justamente uma das coisas que a gente mais precisa. Assim, tudo que você lê de todas as áreas que você vai estudar dentro da psicologia hoje, mindfulness está em absolutamente, como opção terapêutica de absolutamente tudo que eu já vi. Tudo. Comprovado, né? Comprovado por ter benefícios. E cientificamente. Então, assim, não sei, todo mundo sabe o que é o mindfulness, mas é a atenção plena. É você estar no momento fazendo aquilo que você está fazendo com atenção naquilo. Então, isso é, como a gente está falando aqui, é muito ruim você sofrer pelo futuro ou ficar remoendo o passado, estar no momento presente é muito importante. E aí são essas atividades, você tem que treinar o seu cérebro. Porque pensa, sua mente tem que ser treinada. Você está acostumado a ficar pensando milhões de coisas o tempo todo. Nós estamos. E a gente tem que treinar, estar no momento presente. Isso é treino. E eu É mais acho fácil. mais do que tudo hoje em dia, que a gente está super ligado ao computador, à internet, ao WhatsApp, é imediato, as respostas têm que ser para ontem, ninguém mais tem paciência para esperar, a pessoa visualizou, ficou azul, por que não me respondeu? E a gente já fica irritado, a gente já fica nervoso, uma coisa do imediatismo. E eu acho que a gente está vendo isso muito também em crianças de uma forma muito diferente do que a gente via antigamente, porque essa tecnologia complicou um pouco E nesse eu acho que sentido. isso afeta também a depressão, como a gente estava falando, porque é a vida da mídia social que é perfeita. A pessoa olha a vida dos outros, acha que é perfeito, que ninguém tem problema. E isso eu acho que está gerando muita depressão e muita ansiedade. Né? Eu já tive até clientes relatarem isso, assim, de se sentirem ansiosos de verem que a vida do outro está indo para frente, está perfeita, e não está. A gente sabe que todo mundo tem problema. Não é assim. Mas essa pressão de a gente ser perfeito. E tanto é que a depressão, às vezes, está em países onde as pessoas aparentemente não teriam problema. Né? Países aí do norte da Europa, países que tem muita depressão, tem muito suicídio em países. Não necessariamente por causa da temperatura do frio, é por causa dessa coisa. Às vezes a pessoa tem um vazio existencial, porque ela tem tudo e ela não tem um propósito, ela não tem um sentido para a vida dela. E aquilo mesmo, ela tendo muitos recursos, se ela não trabalhar o dentro, se ela não trabalhar ser feliz, porque só a gente pode se fazer feliz, realmente vai dar esse vazio e pode desencadear realmente algum transtorno, seja de ansiedade ou uma depressão. Bom, nós estamos caminhando aqui já para o final da nossa conversa, mas eu sou a rainha das dicas e eu gosto de deixar para o pessoal sempre ideias de como eu posso viver melhor. Eu acho que assim ficou muito claro que tanto a ansiedade quanto a depressão a gente tem que buscar ajuda, né? Uma ajuda médica, e psicológica, né? E aí vai entrar talvez profissionais de diversas áreas. Mas o que eu posso fazer assim para ter uma vida onde eu possa evitar essas situações ou lidar melhor com as ansiedades? Quais são os hábitos? A gente sabe que tem alimentação também que interfere, né? A gente não chegou a Também. comentar, mas a alimentação está muito ligada à ansiedade, à depressão, né? Enfim, por causa da neuroquímica. Sim, exatamente. A gente sabe, inclusive, que a gente nem comentou isso, mas assim, os remédios, mesmo para depressão, os remédios tarja preta, que são calmantes, eles não são indicados para pessoas depressivas. E muita gente toma. Então, assim, um uso de álcool prolongado, em grandes quantidades, açúcar, tudo isso mexe na neuroquímica também e também vai afetar aí os quadros de depressão. Mas então vamos lá, para evitar, né? Eu acho que primeiro tem um componente genético, a gente tem que levar isso em consideração, que dependendo da pessoa, ela vai ter que ficar atenta, vai ter que se cuidar, vai ter que realmente, se sentir sintomas, vai ter que buscar aí ajuda. Mas a gente tem que sim, que eu acho que buscar uma alimentação saudável, exercício físico, o sol, a vitamina D ajuda demais, inclusive na produção da neuroquímica.
É um hormônio. Então, assim, tem uma Exa- relação com isso, sim. Então, Exatamente. A meditação, né? Para ansiedade, a gente tem uma série de coisas. Eu acho realmente você desenhar, escrever. Eu sou, né? Você sabe como eu sou adepta ajuda de inscrever. a escrever. As pessoas não escrevem muito mais hoje, como antigamente, né? Tinha diário e tudo, mas é terapêutico. Eu acho que a gente ter Psicóloga ali. adora paciente que Ah, eu escreve. acho que, nossa, que ajuda tanto. É até bom para os clientes, quando eles chegam já tendo processado algumas informações, tendo refletido, porque quando a gente escreve, a gente organiza as ideias, a gente põe para fora. Então, eu acho que isso é muito terapêutico para todas as situações. Mas, E é uma realmente, fonte de muito conhecimento, né? Às vezes a gente fica aqui dentro, as coisas vão passando, a gente não para enxergar o que é que está passando na minha cabeça. O papel mostra, então, assim, é meio revelador. claro, e você começa a ver onde você está repetindo os padrões, onde que você pode melhorar, porque você mesmo vai registrando ali, você vai se conhecendo cada vez melhor. Então, acho que escrever, exercício, terapia, hobbies, né? Você ter coisas que você gosta de fazer. Para ansiedade, a gente sabe que cantar, desenhar, tem uma série de coisas que ajudam e diminuir o estresse, porque não adianta você cuidar e continuar estressado. Senão você está secando gelo, você vai continuar gerando problema ali, não vai resolver. Então, né, eu acho que a depressão já é dependendo do estado que a pessoa está, ela realmente tem que procurar todo isso que a gente falou, o sono, né, uma higiene do sono, a ansiedade também, mas no caso da depressão, quando é mais sério, tem que procurar um médico, tem que procurar terapia. E a ansiedade, tem pessoas com predisposição à ansiedade que vão ter que sempre cuidar, para não ficarem sempre estressadas, sempre ali no estado de tensão. Relaxar, respirar, fazer o mindfulness, fazer coisas que vão buscar Yoga, ela ficar mais em paz. Yoga ajuda adoro. demais. É. Então eu acho que é bem por aí, assim, Uma o coisa que eu estresse. acho que é bem importante é a tal da rede de apoio. Então, se aproxime dos seus familiares, se forem relações saudáveis, se aproxime dos seus amigos, crie redes de E apoio, busque busque locais. ajuda, né, Lise? Busque ajuda, porque a própria pessoa que às vezes está deprimida ou que está realmente com uma coisa mais séria de ansiedade, um transtorno mesmo, síndrome do pânico, às vezes ela tem vergonha de pedir ajuda, porque ela está com vergonha de estar sentindo aquilo. Não tenha vergonha, porque às vezes você precisa dessa ajuda, desse apoio, dessa mão que vai se estender para você e vai te puxar. Mas para isso você tem que às vezes demonstrar, falar para alguém que você está precisando de ajuda. Então, eu E acho se que você for um familiar e estiver observando uma mudança no comportamento, uma mudança no sim. humor, né, desse seu familiar, chama para uma conversa em separado, não expõe, né? Diz o que você está vendo, como você se sente de ver a pessoa assim, não acuse, não aponte o dedo, né? Eu acho que isso é importante, porque a pessoa já está fragilizada, ela já está numa situação às vezes até envergonhada do que está sentindo, sabendo que eu tenho uma vida boa, não devia sentir dessa forma. Acolha, por mais que você não saiba o que fazer, depois vocês vão juntos buscar, então ajuda profissional, mas assim, abre espaço para essa pessoa poder chegar até você, não tenha medo de falar sobre isso. Às vezes o Isso. medo faz a gente, não vou Olha, nem. o próprio suicídio, né? A gente sabe que falar no assunto muitas vezes faz a pessoa desistir. Então, tem que ter abertura para falar. E, infelizmente, é um assunto meio tabu, que as pessoas não querem conversar sobre. Então, eu acho que você falou é muito importante, ter esse grupo de apoio, ter os amigos, sair, né? Às vezes você não está muito afim, sai, fala com seus amigos, com seus familiares, buscar o que tiver ao seu alcance para melhorar. A minha teoria é, tá ruim, dou meia volta e volto. Não sou amarrada a Ótimo. nada e nem a ninguém. Então, eu sei que a vontade, às vezes, de sair não aparece. Mas se chegar lá e tiver ruim, dá meia volta. Né? Assim, para ter a chance de pelo menos você, né? Vai que chega lá e Exatamente. tudo. É, claro, claro. A gente não é obrigado a nada. A gente tem que buscar o que faz bem pra gente. E é isso que a gente falou antes, felicidade é um estado interno. Então a gente não pode também projetar a nossa felicidade para os outros ou para situações. Ah, vou ser feliz quando eu tiver desse jeito, com esse emprego, com dinheiro, com esse casamento. A gente tem que buscar estar bem. Porque quando a gente está bem, a gente busca se melhorar a cada dia, o resto vai se encaixando. O que não está bom vai sair da sua vida, coisas boas vão entrar e você vai se sentindo cada vez melhor. Então, Se precisarem auto, de ajuda, a gente está aqui, né? A estamos. gente se coloca à disposição, se, né, tiver alguma dúvida, não quis perguntar na live, expor meu Com familiar ou alguma coisa certeza. assim.
manda um recado que a gente puder ajudar, a gente está aí à disposição. Eu acho que nessas horas faz feliz. Me deram uma dica de chamar aqui o Pedro Lobo Mindful para fazer uma live. Vou convidar, gostei da ideia. Boa. Um pouquinho sobre essa atenção plena que eu acho indispensável. Isso. Combinado? Então, gente, muito obrigada. Obrigada. Ju, você é minha irmã, você sabe disso, né? Muito mais do que melhor amiga, irmã. Muito obrigada. Que essa seja a primeira de muitos bate-papos e que a gente possa levar conhecimento, informação, Com certeza. conforto, luz para Temos, as pessoas. temos muitos assuntos para falar ainda. Você quer dizer alguma coisa? Não, só agradecer, foi maravilhoso. Agradeço a oportunidade e eu te amo, né? Você sabe. Gente, obrigada, viu? Obrigada, gente. Beijo, se cuidem, ó, cuidado, saúde mental é indispensável. A gente só valoriza muitas vezes quando não está se sentindo bem. Então, valorize antes, cuide de você, que você merece. Beijo. Beijo.